Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tempo passa muito rápido e esta já é a semana do aniversário de Ponta Grossa. É uma época muito especial que comemoramos todos os anos em nossas escolas, fazendo bandeiras, desfiles e apresentações. Também temos a Feira do Livro e o Congresso de Educação. E nesta semana estamos comemorando aqui pela telinha da TV Educativa. Por isso, nesta semana vamos falar muito sobre este assunto. Veremos lugares, histórias e muitos símbolos importantes como estes aqui. Precisamos conhecer bem a nossa cidade para fazer dela um lugar cada vez melhor. Naquela estação tem um trem que chega e que vai, que parte e que vem. Naquela estação tem também lembranças sentidas, memórias de alguém. Naquela estação tem cidade, a minha cidade, a minha estação, saudade. Naquela estação tem cidade, a minha cidade, a minha estação, saudade. Naquela estação tem um trem que chega, que vai, que parte, que vem. Naquela estação tem também lembranças sentidas, memórias de alguém. Naquela estação tem cidade, a minha cidade, a minha estação, saudade. Naquela estação tem cidade, a minha cidade, a minha estação, saudade. Não há nome melhor pra estação que a saudade de quem vai partir, que a saudade de quem vai chegar. Saudade, a memória daquela estação é saudade de quem já partiu, foi saudade de quem já chegou. Saudade, saudade. Muito legal, gente! Parabéns para Ponta Grossa e para todos nós que moramos nessa cidade incrível! Obrigada a vocês que continuam fazendo os trabalhos dos CMEIs e das escolas com muito capricho e participando do nosso programa. Este é o seu jeito de melhorar a nossa cidade. E mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar!
Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando aí em casa, tá? Porque a pandemia ainda não acabou, né? Sou o professor Fernando e eu tô aqui hoje para uma aula de língua portuguesa para o 4º e para o 5º ano. Vamos ver os objetivos da nossa aula? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história das festividades de aniversário. E por que será que a gente vai falar sobre aniversário no dia de hoje, né? Fica aí pensando. A gente também vai relembrar a lenda de fundação de Ponta Grossa. A gente vai entender como surgem as cidades e também vai realizar atividades de leitura e interpretação de texto. Para a aula de hoje, a gente vai precisar dos materiais comuns que vocês geralmente usam lá na escola. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, então deixa tudo aí em cima de uma mesa, senta bem confortável e precisa também de muita atenção, certo? Bom, vamos começar? Então eu quero que vocês coloquem aí no caderninho de vocês a data de hoje, que é o dia 14/9/2020. Além disso, vocês vão escrever o nome completo, não esquecendo da letra maiúscula, e também o título da aula, que é a aula de língua portuguesa. Isso aí. Depois vocês, caso tenham feito rapidinho, voltam e capricham aí na escrita. Bom, eu grifei ali a data como vocês estão vendo na tela, o dia 14/9/2020. Bom, hoje é dia 14, amanhã então é dia 15. E o que será que o dia 15 representa para a história da nossa cidade? Vocês já devem saber, não é mesmo? O que comemoramos no dia 15 de setembro? Respondam aí no caderno. Coloca aí o que vocês acham, caso vocês tenham alguma sugestão, alguma hipótese que vocês tenham a respeito dessa data. Isso aí, já deu um tempinho. Então, no dia 15 de setembro, a gente comemora o aniversário de Ponta Grossa. Ponta Grossa está completando 197 anos. Ou melhor, Ponta Grossa vai completar 197 anos na data de amanhã. Então, nós estamos numa semana de festa, assim como foi a semana anterior. Só que como a gente está no período de pandemia, essa festa ela vai ter que acontecer dentro da nossa casa, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas celebrações, com os nossos cuidados, com o nosso espaço. Nada de sair de casa, porque como o professor já disse, a pandemia ainda não acabou. Bom, mas então o que será que o aniversário representa? Tem algumas palavras que eu trouxe aqui para vocês, vão pensando aí junto comigo. Quando eu penso em aniversário, logo me vem em mente comemoração, porque geralmente a gente comemora, né, a data de aniversário. É um dia alegre, porque significa que a gente está aí, no caso, evoluindo, né, o tempo está passando. Além disso, é um dia de celebração, que é um sinônimo de comemoração. É uma data que marca um surgimento de algo. No caso das pessoas, dos seres humanos, marca o dia que a gente nasceu. E no caso da cidade, como de Ponta Grossa, o dia em que a cidade foi fundada, né? O nascimento, como eu já falei, a festividade, as festas, os aniversários são marcados pelas festas, e é um dia da gente rememorar tudo o que aconteceu na história, seja nossa, se for o nosso aniversário, ou como no caso da cidade, a história da cidade. E também é um dia de muita alegria, né? Porque é uma festa. Bom, então vocês devem estar se perguntando aí, ou talvez nunca tenham se perguntado, como foi que surgiram os aniversários. Porque às vezes quando a gente é criança, a gente pensa que tudo é normal, né? Acontece, a gente nunca para pensar como é que isso surgiu, como é que isso aconteceu, quem foi o primeiro povo que fez isso, quando surgiu, faz muito tempo, faz pouco tempo. Então vocês sabem que nós fazemos parte de uma sociedade. E nessa sociedade existe a cultura. E dentro da cultura existem tradições. As tradições são aquelas coisas que acontecem sempre, corriqueiramente, né? E o aniversário é uma tradição, pois todos aí comemoram a festividade de aniversário. Mas surgiu há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, tá? Aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo. Ou seja, a moda surgiu por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Pensa só. Tanto os egípcios quanto os gregos, que adotaram o costume, restringiram as comemorações apenas a seres superiores. E quem eram esses seres? Os faraós, lá no caso
dos egípcios e dos deuses, no caso dos gregos. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam privilégio ao imperador, à sua família e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, lá no comecinho, quando começou a surgir a fé cristã, o costume foi abolido por causa das suas origens pagãs. Então, lá quando começou a surgir o cristianismo, a fé cristã, acreditava-se que essa festa era uma festa pagã. O que significa ser uma festa pagã? Uma festa que cultua algo ou um Deus que não era o Deus do cristianismo. Por isso, eles aboliram. Foi só no século IV que a igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo. E esse dia, obviamente, é o Natal. Daí ressurgiu o hábito de festejar aniversário e, pouco a pouco, foram surgindo as peças simbólicas, que são o bolo, as velhinhas, o parabéns para você e etc. Bom, como a religião cristã está muito forte dentro da nossa cultura, a gente sabe que a gente tem aí como a data comemorativa de aniversário mais importante do ano, o nascimento de Jesus Cristo, que acontece na data do Natal, lá no dia 25 de dezembro, Bom, então ali no finalzinho do texto a gente viu que surgiram algumas coisas aí com a tradição. Lá no início era só comemorar para louvar os deuses, os faraós e depois a Cristo, Mas algumas coisas começaram a ser incrementadas na tradição de aniversário. E eu tenho certeza que vocês conhecem várias delas, O primeiro, os presentes. Como será que surgiram os presentes? Assim como o Feliz Aniversário, o hábito de dar presentes aos aniversariantes tem o objetivo original de afastar os maus espíritos. Então, quando as pessoas presenteavam alguém no dia do aniversário, lá no comecinho, quando surgiram as primeiras festas de aniversário, a intenção não era agradar a pessoa, e sim que ela ficasse livre de maus espíritos, que ela não tivesse contato com maus espíritos. Essa era a crença daquelas civilizações. Isso já acontecia no Egito Antigo e em Roma. Durante a Idade Média, na Alemanha, há registro de uma espécie de Papai Noel a quem se conferia a função de distribuir presentes. E olha que curioso, na religião cristã, no Natal, que é o aniversário de Cristo, a gente também tem a figura do Papai Noel aí como a principal, E o Papai Noel, ele tem essa função aí, dentro da nossa cultura, exatamente de distribuir presentes na época do nascimento de Cristo. Bom, além do presente, tem um outro elemento que também é muito comum e que as crianças, vocês aí de casa, amam muito, que são as bexigas. E como será que as bexigas surgiram e foram colocadas na festividade de aniversário? Bom, acredita-se que os balões foram os primeiros brinquedos das crianças. É claro que os primeiros não eram feitos de plástico, porque lá naquela época plástico ainda nem existia, O plástico é uma invenção ainda considerada recente. Mas como não era de plástico, era feita de uma coisa muito estranha. Era feita de intestinos e tripas de animais mortos, inflados com ar. Eles passaram a figurar nas festas de aniversário como um agrado às crianças. Olha que coisa estranha e nojenta, Imagina fazer um balão de bicho morto. Bem estranho. Outra tradição é a de cantar o parabéns para você. Essa também, geralmente, antes de cortar o bolo, de soprar as velhinhas, canta-se o parabéns, E como que o parabéns surgiu? O parabéns a você surgiu em 1875, também já faz bastante tempo. Nesse ano, os americanos criaram a melodia Good Morning to All, que depois de mudanças aqui e ali, deu origem ao parabéns a você em 1924. Então, a primeira versão do parabéns, ele não falava sobre aniversário, também sobre festejar, no caso, como a gente faz, batendo palma e tudo mais, Era mais quase como se fosse um cumprimento de bom dia, Good morning significa bom dia. Mas depois, com várias mudanças que ocorreram aí no decorrer dos tempos, surgiu o parabéns para você, o clássico parabéns para você, que também já está bem velhinho, essa música é bem antiga. E por último, e não menos importante, surgiram o bolo e as velas, que foram herdados também dos gregos. Todo dia 6, eles faziam festas à deusa Ártemis, nas quais colocavam velas sobre uma torta, simbolizando a lua cheia, que, segundo a mitologia, era a forma com que a deusa se expressava. Na Idade Média, por razões desconhecidas, os alemães retomaram o hábito em festas de crianças. Então a gente vê aí que a tradição de soprar velhinhas e de colocar o bolo na festa de aniversário surgiu com
os gregos, os povos gregos, e lá, um tempo depois, na Alemanha, foi retomado essa tradição. Bom, e antes de a gente começar a interpretação de texto, eu quero mostrar para vocês aqui a mesa de aniversário de Ponta Grossa, né? E olha que mesa linda, crianças, com vários elementos que a gente viu ali no texto agora há pouco, né? Os alimentos de aniversário. Aqui a gente tem as bexigas, que já são de plástico, ainda bem, né? Que não precisa mais pegar animalzinho morto e inflar com ar. A gente tem aqui o bolo com as velinhas para assoprar, e tudo isso compõe o cenário do aniversário. E nessa semana, o aniversário, ele não é qualquer aniversário. Ele é o aniversário da nossa cidade de Ponta Grossa. Vamos lá para a interpretação de texto, então, para ver o que vocês entenderam a respeito desse texto? Vamos lá respondendo no caderno, então. O professor vai fazer a pergunta e vocês vão registrar somente a resposta no caderno. Qual povo antigo começou a comemorar as festas de aniversário? Pensa aí. A gente falou em alguns povos, né? A gente falou nos egípcios, nos gregos, os povos que viviam lá na Alemanha, que viveram durante o período da Idade Média. Mas quem será que começou a festejar os aniversários? Facílimo, né? Foram os povos egípcios. Exatamente. Quando a gente pensa em Egito, é só lembrar das pirâmides, que é a referência maior da cultura dos egípcios. Quando surgiram, as comemorações de aniversário eram permitidas a quem? Será que qualquer pessoa da civilização egípcia poderia comemorar aniversário? A gente sabe que não é bem assim, né? Na nossa sociedade, até hoje, existem privilégios, existem algumas coisas que são feitas por algumas pessoas e que outras não podem fazer. Lá naquela época não era diferente. Para quem só que era permitida a festividade de aniversário, comemorar o aniversário? Pensa aí. Isso mesmo. Já devem saber, né? Eram permitidas somente a seres considerados superiores, ou seja, os faraós e os deuses. Pergunta número 3. Vamos ver o que vocês sabem a respeito disso. Muito tempo depois, a igreja passou a celebrar o nascimento de quem? Quem será que é a figura mais importante da fé cristã, que tem uma data de aniversário só para ela e que é uma data muito gostosa, em que a gente encontra toda a família, que a gente se diverte, que a gente come bastante? Quem será? Exatamente, a igreja passou a celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, o dia do Natal. Pergunta número 4. Quais são as peças simbólicas utilizadas nos aniversários? Talvez essa palavra, essa expressão peça simbólica possa parecer um pouco confuso, né? Vocês devem conhecer por outro tipo. Vamos trocar por decoração, né? Quais são os ornamentos que a gente utiliza no aniversário? Quais são as coisas que geralmente não faltam no aniversário? Facílimo, né? Vamos responder aqui? O bolo, as velinhas e o clássico parabéns para você. Quando a gente faz festa de aniversário, quando acontece festa de aniversário, geralmente tem esses elementos, né? Número 5. Marque a alternativa correta. Então vamos ver. Os presentes eram dados com qual objetivo? Lembra que eu falei para vocês que o objetivo não era agradar a pessoa, não era, por exemplo, dar um brinquedo para uma criança brincar, dar uma roupa para alguém vestir, como geralmente a gente ganha nos presentes de aniversário? O objetivo era outro. Um objetivo que estava ligado com questões espirituais. Eu tenho certeza que vocês acertaram, né? Entre a alternativa A, que é agradar o aniversariante, e a alternativa B, que é afastar os maus espíritos, o correto é afastar os maus espíritos. E os primeiros balões eram feitos de quê? Letra A, de plástico colorido? Será que naquela época já existia plástico? E letra B, tripas de animais mortos inflados com ar. Pensa aí. Essa tá fácil também, né? A letra B. Os balões eram feitos com tripas de animais mortos inflados com ar. Uma coisa muito curiosa e nojenta. Outra questão. O costume de ter bolo e velinhas nas festas de aniversário foi herdado de qual civilização antiga? A gente viu que os egípcios foram responsáveis por criar a festividade de aniversário, digamos assim, né? Lá para os faraós. Mas quem que colocou o bolo e as velinhas em homenagem a uma deusa? Quem que acreditava em vários deuses, né? É a civilização grega. Foram os gregos. E olha aqui a pergunta número 6. A gente vai observar agora o significado da expressão aniversário
lá no dicionário. A gente sabe que o dicionário ele é muito bom porque ele conta o significado das palavras pra gente, né? Então, o que o dicionário diz a respeito das festas de aniversário, da palavra aniversário? Então, tem 3 principais definições e eu vou ler cada uma delas para vocês. É o dia em que se comemora o nascimento de alguém. 2. Dia em que algo ou alguém fica mais velho. Ou 3. Dia em que se completa ou se comemora 1 ou mais anos de uma ocorrência. Se for o aniversário de uma pessoa, né, no caso a gente aplica as 2 primeiras opções. Dia em que se comemora o nascimento de alguém. Dia em que alguém fica mais velho. Mas no caso de Ponta Grossa, que é uma cidade, que não é uma pessoa, a gente aplica o significado número 3. Dia em que se completa ou se comemora 1 ou mais anos de uma ocorrência. E no caso de Ponta Grossa, a ocorrência foi o quê? O surgimento da cidade, né? Bom, olha essa telinha aí então. O aniversário demarca a passagem dos anos e todas as transformações que ocorrem durante o tempo. A gente está vendo aqui a imagem de um bebezinho que está crescendo e passando aí as gerações, né? Bem pequenininho, depois ele vira criança, daí um pré-adolescente, um jovem, aí um adulto, até chegar na maioridade, né? Quando ele se torna um senhor, na velhice no caso, né? Mas nas cidades não existe isso. A gente não consegue observar uma cidade que era um bebezinho e hoje uma cidade que está velhinha. Pelo contrário, né? A nossa vida, a gente sabe que a nossa vida ela é passageira, a gente vai viver um determinado período de tempo, porém a nossa cidade vai continuar. E à medida que ela continue, o tempo vai continuar passando e a cidade vai ficar cada vez mais velha sem acabar, né? A não ser que aconteça um desastre, mas isso provavelmente não vai acontecer. Bom, se não é assim que funciona o nascimento de uma cidade, como é que funciona isso? Vamos ver aqui. O dia em que uma pessoa nasce é a data de seu aniversário. Sendo assim, a data de aniversário de uma cidade simboliza o dia de sua fundação. Quando essa cidade, eu não gosto nem de usar a expressão surgiu, porque parece que veio do nada, né? Surgiu. Não é assim, não aconteceu isso. Então tinha um território aqui em Ponta Grossa e as pessoas começaram a se instalar nessa cidade. Quando Ponta Grossa ganhou a nomeação, né, no caso, se tornou uma cidade, a cidade de Ponta Grossa, esse dia então ficou marcado como o dia de sua fundação. Por isso que a gente comemora no dia 15 de setembro o aniversário da cidade. Como eu falei para vocês, ou melhor, a gente quando é criança, a gente pode pensar assim, né? Ah, nossa cidade é desse jeito, ela nunca foi diferente. Ou às vezes a gente até observa um prédio sendo erguido, algo se transformando, mas é muito pequeno. A gente tem a impressão de que tudo sempre foi do jeito que é, mas na realidade, não. Olha essas imagens aqui, são imagens de Ponta Grossa na atualidade. Uma cidade bem grande, com muitos prédios, com iluminação, uma cidade muito bonita, não é mesmo? Agora, se eu mostrar essa imagem aqui para vocês, que provavelmente vocês já conhecem. Essa imagem aqui não é qualquer imagem, é uma pintura feita por um artista chamado Debré, e esse artista ele passou por Ponta Grossa em 1820. Ponta Grossa foi fundada em 1823. Então, Debré, como era um pintor, em uma época em que a fotografia, né, as câmeras ainda não tinham surgido, ele queria registrar esse local. Então, o que ele fez? Ele criou uma pintura, ele fez uma pintura. E aqui está a pintura que o Debré fez de Ponta Grossa 3 anos antes da cidade se tornar Ponta Grossa, né, em 1820. Então, o que será que a gente está enxergando aqui? Bom, a gente já está vendo algo muito característico da cidade, que são os morros, né? Aqui em Ponta Grossa é um sobe e desce para todo lado. E se a gente for dar um zoom na imagem, embora a imagem esteja com uma qualidade um pouco ruim, a gente consegue ver alguns elementos ali naquele topo daquele morro, né? A igreja, as casinhas na lateral. Então, quando o Debré passou por Ponta Grossa, 3 anos antes de sua fundação, foi isso que ele enxergou. Ele enxergou um morro bem alto, com uma igrejinha lá em cima e com algumas casinhas em volta. Esse talvez seja o primeiro registro de Ponta Grossa em imagem. Embora tenha sido feito em uma pintura, o artista fez conforme o que ele via. Ele enxergou a representação e fez. Então a gente pode ter uma ideia de como Ponta Grossa era antes do seu surgimento, né? Quando ele começou a surgir. Então ali, como o professor já disse, a gente vê um pequeno povoado com casas e uma igreja ao centro. Bom, agora a gente viu como era Ponta Grossa lá no comecinho, mas nós vamos aqui
relembrar uma lenda, a lenda sobre o surgimento de Ponta Grossa, que muito provavelmente vocês também já conhecem, né? Mas é muito bacana da gente ler essa lenda observando, relembrando dessa imagem que a gente acabou de ver da obra do artista Debré. Por quê? Porque ela fala mais ou menos sobre como foi decidido o local onde a igreja ficaria. E, volto a falar, como a nossa cultura ela é muito cercada de conceitos religiosos, dessas questões, aonde a igreja se instalava era um lugar onde a cidade iria crescer ao redor, né? E o que a lenda sobre o surgimento de Ponta Grossa fala? Foi Miguel de Rocha Carvalhes quem doou as terras para as instalações do povoado, que hoje é o município de Ponta Grossa. Contam os antigos que, quando os fazendeiros dos Campos Gerais se reuniram para decidir o local da sede de povoação, onde ergueriam uma igrejinha sob a invocação da Senhora Santana, não chegaram a um acordo, pois cada um queria que o lugar ficasse próximo à sua fazenda. Assim sendo, de comum acordo, resolveram soltar 2 pombos brancos com fitas vermelhas amarradas nas perninhas, e que, onde esses pousassem, seria o local da igrejinha e o centro da nova povoação. Soltos os pombos, esses voaram para bem longe e foram pousar sobre uma cruz próxima de uma enorme figueira, na mais alta colina, junto ao caminho dos tropeiros. Ali foi então erguida a modesta capela de madeira sob a invocação de Santana e ao seu redor formou-se a nova povoação de Ponta Grossa. Então, mais uma vez aqui a gente vê a imagem da pintura de Debré, ali com a pombinha onde ela supostamente pousou ali para decidir onde ficaria a igrejinha. Lembrando que essa história aqui, pessoal, ela é uma lenda. As lendas, elas são baseadas em mitos, então não são verdades, certo? Mas é algo bem poético e legal da gente saber, porque mostra aí como as pessoas começaram a construir o imaginário de como a cidade surgiu. Bom, a gente viu a lenda, que, como eu acabei de falar, não é uma verdade, não aconteceu desse jeito, né? Mas então, como surgem as cidades de fato? As cidades correspondem basicamente a sedes de municípios que detêm uma pequena ou grande população. É um espaço que concentra um amontoado de pessoas relativamente organizadas nas edificações. Nos centros urbanos são identificadas todas as relações sociais e também a infraestrutura e os serviços públicos, como ruas pavimentadas, transporte público, coleta de lixo, rede de esgoto, iluminação, saúde, educação e muitos outros. Todo aglomerado urbano é dinâmico, em razão de vários fatores, dentre eles o histórico, arquitetônico, que são as construções, o econômico, que é o comércio que está nesse local, o cultural, como essas pessoas se relacionam, a arte que elas produzem, as tradições, né? E o turístico, os lugares que essa cidade pode oferecer para que as pessoas visitem, entre muitos outros. Esses promovem alterações contínuas na paisagem, uma vez que a todo momento acontecem demolições, reformas, construções e até mesmo deterioração das paredes, praças e monumentos ocasionados por fenômenos climáticos como chuva, vento e calor. Então aqui a gente já viu um pouquinho de como surgem as cidades, né? Então basicamente as pessoas começam a se instalar em um lugar e mais pessoas vêm e assim a cidade vai crescendo. Uma informação importante aqui nesse texto é que ele fala que as cidades podem ter poucas pessoas morando, poucos habitantes ou muitos. No caso de Ponta Grossa a gente tem bastante habitante aqui. Bom, além da história de Ponta Grossa, a gente também tem alguns símbolos, né? Algumas outras informações. Então ali a gente está vendo o brasão de armas e a bandeira, que é muito conhecida, que vocês carregam no uniforme da escola. A localização no mapa do Paraná, olha aqui onde fica Ponta Grossa, bem no cantinho aqui, ó, em vermelhinho. A gente também está vendo ali a data de fundação, que é dia 15 de setembro de 1823, e o número de habitantes conforme os dados do IBGE. O IBGE é uma pesquisa que é feita, né? E a última coleta de dados do IBGE aconteceu em 2019, no ano passado. E naquela ocasião, Ponta Grossa contava aí com 351.736 habitantes. Então é uma cidade que não é uma cidade muito grande como Curitiba, por exemplo, mas é uma cidade que tem muitos habitantes. Vamos para a interpretação de texto dessa parte agora? Bom, segundo o texto, o que será que é uma cidade?
Pensa aí e registra só a resposta no caderno. Tá. Legal. As cidades, né, correspondem basicamente a sedes de municípios que detêm uma pequena ou grande população. É um espaço que concentra um amontoado de pessoas relativamente organizadas em suas edificações. As edificações são as casas, as moradias das pessoas. 2. Leia atentamente o fragmento do texto a seguir. Então, esse fragmento a gente já viu lá no texto anteriormente, mas eu vou repetir ele aqui para saber se vocês entenderam um conceito. Todo aglomerado urbano é dinâmico em razão de vários fatores, dentre eles o histórico, arquitetônico, econômico, cultural, turístico, entre muitos outros. Esses promovem alterações contínuas na paisagem. Então vamos ver a pergunta letra A. O que significa a expressão aglomerado urbano? Então, para não ficar tão abstrato para vocês esse conceito, vamos ver só a palavra aglomerado. Essa palavra aglomerado a gente escutou muito agora na época da pandemia, né? O que as pessoas falavam na TV, ou até mesmo pessoas que são sensatas, né? Não aglomerem, não fiquem todos juntos, fiquem em casa. Então, a aglomeração é um amontoado de alguma coisa, né? Então, a expressão aglomerado urbano significa que tem um aglomerado de pessoas em um espaço da cidade. O aglomerado urbano, então, é isso. Um aglomerado de pessoas em suas moradias, é claro, em uma região urbana, a região da cidade. E letra B. Quais alterações são promovidas na paisagem de forma contínua pelo aglomerado urbano? Então, essa concentração de pessoas, quando ela fica em um lugar e quando instala uma cidade, obviamente que ela altera a paisagem. É só a gente lembrar daquela pintura lá do Debré, né? Como era Ponta Grossa naquela época, em 1800. Como era Ponta Grossa naquela época, né? Da sua fundação. Então, era um lugar que não tinha nada do que tem hoje. Então, obviamente, as pessoas alteram o lugar onde vivem, a partir do momento que elas vão se instalando. Então, o próprio texto já deu alguns exemplos, mas aqui o professor colocou outro também. As pessoas provocam várias modificações no espaço em que vivem. Um bom exemplo seriam as construções que ocorrem de forma contínua, ou seja, as construções ocorrem a todo momento nos espaços da cidade. Então, por exemplo, às vezes tinha um lugar que era muito ensolarado, aí surge um prédio muito alto, o prédio vai impedir que a luz do sol chegue em uma determinada parte da cidade. Então, essas são as modificações que o aglomerado de pessoas provoca nos espaços das cidades. Bom, falar sobre Ponta Grossa, então, como a gente está falando agora, sobre a história de Ponta Grossa, a história do surgimento das cidades, do aniversário da nossa cidade, é falar sobre o lugar onde nós vivemos, o lugar onde eu vivo e o lugar onde vocês vivem. E nós vivemos em vários lugares ao mesmo tempo. É claro que hoje a gente vai se concentrar no quê? Em Ponta Grossa. Mas é importante saber que nós estamos dentro de um planeta chamado Terra, que é redondo, tá? Dentro de um continente, que é o americano, dentro de um país, que é o Brasil, dentro de um estado, que é o Paraná, e por fim a gente chega na nossa cidade, que é Ponta Grossa. Mas dentro da cidade de Ponta Grossa também existem várias modificações, várias diferenciações, né, por bairros, por vilas, lugares mais próximos ao centro, mais afastados, o distrito industrial. Então, embora a gente viva numa mesma cidade, cada lugar tem a sua história e as pessoas vivem de acordo com a história desses locais. Aqui a gente está vendo algumas imagens da cidade, né? Uma imagem bem antiga da catedral, ali onde foi construída exatamente no morro, onde o Debré fez aquela pintura, a Catedral Nova, a Estação Saudade, ali a Taça de Vila Velha, aqui uma cachoeira. Então, a nossa cidade, o lugar onde a gente vive, ele é muito rico em vários fatores. Cada um vive em um lugar, né? Alguns vivem no centro, alguns vivem na área rural, alguns vivem em conjuntos habitacionais, em condomínios, né? Enfim, próximo de lagos ou em locais mais pobres, como está descrito ali naquela imagem. Bom, gente, a nossa aula de hoje ela já está acabando. Esse assunto que a gente começou agora vai continuar, então é importante que vocês assistam a aula de quarta e de sexta. Ou melhor, é importante que vocês assistam todas as aulas, né? Afinal, nós não estamos de férias. Mas, para a gente poder fixar os conteúdos e fazer a nossa comemoração de Ponta Grossa nesse momento em que as festas não podem acontecer, e muito menos desfile cívico, né? Porque muita gente iria, a gente vai
comemorar o aniversário de Ponta Grossa de casa, através da nossa imaginação, certo? Então, a gente precisa comemorar os 197 anos de história da cidade, porque não é qualquer dia que uma cidade faz, né, o aniversário. Vocês provavelmente receberam essa atividade, tá? E essa atividade, ela consiste basicamente no planejamento de uma festa de aniversário. Então, aqui, no primeiro espaço, vocês vão começar criando uma lista de convidados. Pensa só, essa festa é imaginária, mas mesmo que fosse real, nesse momento, a gente não poderia convidar muitas pessoas. Então, eu delimitei. Vocês vão ter que convidar 4 pessoas só para a festa de comemoração ao aniversário de Ponta Grossa, aí na casa de vocês, a festa imaginária. Depois que vocês definirem os 4 nomes, vocês vão desenhar aqui, nesses 4 quadradinhos aqui, a imagem dessas pessoas, para ter em mente, né? Depois, vocês vão colocar o que não pode faltar nesses 4 balõezinhos aqui, nesses 4 círculos, lembrando daquelas coisas que a gente já viu que são de costume do aniversário. Então, o que será que não pode faltar no aniversário? Depois disso, que vocês planejarem o que não pode faltar, vocês vão criar um convite. O professor não falou sobre o gênero textual convite, mas isso é uma coisa que vocês aprendem desde o primeiro ano. O que não pode faltar no convite? A data do evento que vai acontecer, né? O local, que no caso é a casa de vocês, o horário, enfim, essas informações. Caprichem aí nesse desenho, nessa escrita do convite. Na página 2, tem a hora da festa. Então, a página 1 é só para vocês planejarem a festa como se ela fosse acontecer, né? Antes de acontecer. Agora, a página 2 não, já é a hora da festa. Então, imagine que você e os seus 4 convidados estão em frente ao bolo para cantar parabéns e tirar uma foto. Como será que ficaria essa foto feita em desenho? Então, vocês vão desenhar nesse espacinho aqui. Reparem que o professor colocou ali um quadrinho como se fosse de fotografia mesmo, né? E embaixo, vocês vão produzir um texto contando como foi a festa com seus amigos. Não esqueça de falar sobre todos os detalhes, como as comidas que comeram, as brincadeiras que fizeram no dia do aniversário de Ponta Grossa. Certo? Vamos agora voltar, antes de finalizar nossa aula, para os objetivos, para ver se a gente conseguiu alcançar todos eles? Então, a gente conheceu a história das festividades de aniversário? Sim, a gente viu como surgiram as festas de aniversário. A gente relembrou a lenda de fundação de Ponta Grossa? Sim, a gente viu lá a história da pombinha, né? A lenda da pombinha. A gente entendeu como surgem as cidades? Também. E a gente realizou atividades de leitura e interpretação de texto? Sim, nós respondemos as perguntas que foram colocadas conforme o texto. Bom, pessoal, e antes de me despedir de vocês, eu não poderia deixar, né, de assoprar as velhinhas do aniversário de Ponta Grossa. O aniversário não é hoje, é amanhã, mas a gente já pode comemorar, né? Então, viva Ponta Grossa! Até a próxima! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Vamos lá? E qual será que é o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos acompanhar na telinha? Resolver situações-problema no campo aditivo utilizando estratégias. Então, para essa aula de hoje, a professora trouxe uma atividade diferente para vocês, que vocês vão me ajudar a ver se as crianças que participaram da brincadeira acertaram. Vamos ver lá qual que é a brincadeira de hoje? A professora Cecília realizou uma atividade com seus alunos. Ela levou 2 dados para a sala de aula, um com números e outro com cores. Cada criança jogou 2 vezes cada dado e precisava resolver a operação matemática da combinação de números e cores dos dados. Vamos conferir se as primeiras 4 crianças acertaram as adições e subtrações? Vamos ver lá? Qual era a brincadeira então? A professora trouxe para a sala de aula esse quadro. E nesse quadro tinham combinações de linhas e colunas. Qual era essa combinação? De números e cores. Cada criança jogava 2 vezes o dado. E quando ele acertava o número, ele observava a linha do número e a cor da coluna. E eu trouxe para vocês as 4 primeiras crianças. Vamos tentar ver lá qual eram elas? Então vejam, a primeira criança era a Letícia. A Letícia, quando ela jogou o dado, o primeiro dado dela caiu no número 1.
e o segundo dado caiu na cor verde. Quando aconteceu isso, ela precisou ir lá na tabela para ver. Vamos olhar novamente a tabela? Qual é a cor? Qual é a operação que está no dado número 1 e na cor verde? Olha lá, vamos copiar então? Vamos resolver essa operação para ver se ela acertou? 1.169 menos 548. Olha lá, a professora armou aqui essa subtração, menos. E nós vamos fazer agora essa subtração para depois conferir se esses colegas acertaram. Fácil essa subtração, não é mesmo? Armamos ela corretamente, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e a milhar só tenho na primeira parcela. Então vamos lá agora resolver. Eu tenho 9 e vou tirar 8. 9 menos 8, 1. Eu tenho 6 e vou tirar 4. Ou eu posso fazer a pergunta também, 4 para chegar no 6. 6 menos 4, 2. Agora eu tenho 1 aqui na minha centena e vou tirar 5. Eu consigo fazer essa operação? Não. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso emprestar da minha unidade de milhar. A minha unidade de milhar fica valendo 0, né? E aqui eu empresto uma unidade de milhar para a minha centena. 5 para chegar no 11, ou 11 menos 5, 6. 621. Essa foi a primeira jogada da Letícia. Na segunda jogada da Letícia, o dado de números dela marcou 2 e a cor marcou o roxo. Olhem lá na telinha, qual que é a operação que nós precisamos fazer? O número 2 e na cor roxa. Encontraram lá qual é a operação? É uma subtração ou é uma adição? Isso, é uma adição. Então vamos montar ali essa adição agora? 1462, uma adição, mais 9.218. Então vamos lá fazer essa adição. A professora armou ela corretamente e vamos fazer. 8 mais 2. 8 mais 2, 10. Coloco o 0 e sobe 1. O que é o sobe 1 mesmo? É a transformação ali da minha unidade, transformando em dezena. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. 4 mais 2, 6. 9 mais 1, 10. Coloco ali o ponto, marcando a classe simples da unidade de milhar. Aí o nosso próximo coleguinha, lembra que eram os 4 primeiros? O nosso próximo coleguinha era o Heitor. O Heitor, na primeira jogada, olha lá, ele acertou o dado com números no 5 e a cor no azul. Vejam lá no quadro agora, vamos voltar lá. Identifiquem a linha do 5 e a cor azul. É uma adição ou é uma subtração? É uma subtração. Então vamos armar ela ali. 5.688. 5.688 menos 3.578. É isso que está marcando lá? Isso mesmo. Está marcando lá. Vamos fazer agora essa subtração para ver se o nosso colega depois acertou? Então, uma subtração. Eu tenho 8 na unidade e quero tirar 8. 8 menos 8, eu vou ficar com 0. 8 menos 7, 1. 6 menos 5, 1. E 5 menos 3, 2. Fácil essa daqui, não é mesmo? Ela não precisou ali de agrupamento. A sentença de cima ali nós tiramos e ficou 2.119.
10. Na próxima jogada, o Heitor, com o dado de números, ele acertou o 6, né? Conseguiu o 6 e na cor amarela. Vamos no quadro ver qual é essa operação que nós precisamos fazer? Olhem lá na telinha. No quadro, o número 6 e na cor amarela. 6 amarelo é uma o quê? Adição. 8.213 mais o sinalzinho de mais 3.527. Olha lá. Vejam, será que ele acertou? Como será que nós vamos ver agora? Nós montamos ela corretamente? Montamos. Unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. 3 mais 7. Quanto dá 3 mais 7? 10. Coloca o 0 e sobe o 1. 1 mais 1. 2. 2 mais 1. 2 mais 2. 4. 5 mais 2. 7. E 8 mais 3? 11. 11.740. Olha o pontinho, eu não posso esquecer. Vamos apagar que esse 1 tá muito feio. Credo, professor, que 1 feio. Então, olha lá. 11.740. Eram 4 jogadores. Foi 2. O próximo é o Vinícius. Olha lá o Vinícius. O Vinícius, na primeira rodada, ele jogou o seu dado de números e tirou 4. E no lado de cores, ele tirou o vermelho. Vamos lá no quadro ver 4 vermelho? Olha, agora esse número aqui ficou um pouquinho maior e é uma subtração. 64.214. Coloca o sinal de subtração para não errar. Menos 25.761. Olha lá a subtração. Vejam, eu tenho agora aqui, usando as dezenas simples, né? Unidade, dezena e centena, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Vamos fazer aqui essa operação? 4 menos 1, 3. 6 menos 1, eu posso tirar 6 de 1 aqui? Posso tirar 6 dezenas de uma dezena? Não, eu vou emprestar aqui, ó, do 2. O 2 fica valendo 1. Emprestei para o coleguinha aqui. 6 para chegar no 11 agora. 6 para chegar no 11, 5. Deixa a prof apagar aqui. 6 para chegar no 11, 5. Agora, o 7 para chegar no 1, eu posso? Não. Quando eu emprestei aqui, ele continuou sendo uma centena menor. Vou emprestar do 4. O 4, por enquanto, fica valendo 3 e eu vou emprestar aqui para ele, que vai ficar valendo 11. 7 para chegar no 11. 11 menos 7, 4. 3 e tiro 5. Também não posso. Vou emprestar do 6, que fica valendo 5 e aqui ficou valendo 13. 5 para chegar no 13, 8. 5 menos 2, ou 2 para chegar no 5, 3. 38.453. Agora, a próxima jogada lá do meu amigo Vinícius. No número, ele tirou o 6. No dado, o 6. E na cor, azul. Vamos olhar lá no quadro 6 azul? Observando lá. É uma conta mais simples, é uma conta de adição. Por que mais simples? Porque quarto e quinto ano já devem estar, feras nessas continhas aqui, nessas operações de adição e subtração. 6.923. 6.923 mais 1.061. 1.061. 3 mais 1, 4. 2 mais o 6, 8.
9 mais o 0, 9. 6 mais 1, 7. 7.984. Essas foram as duas jogadas do Vinícius. Agora eu tenho lá o último coleguinha, porque nós vamos conferir só dos 4 primeiros. O último era a Michele. A Michele, na primeira rodada, ela jogou o dado com o número 4 e na cor branca. Vamos lá na telinha observar o 4 branco? Encontraram ali a linha do número 4 na cor branca. 11.658, 11.658. E é uma adição ou uma subtração? Uma subtração. Menos 2.346. Olha lá. Vejam, aqui, nessa subtração eu tenho dezena de milhar e aqui unidade de milhar. Armei corretamente? Sim. Então vamos realizar ali agora? 8 menos 6, 2. 5 menos 4, 1. 6 menos 3, 3. 1 menos 2. Opa, 1 eu não posso. Uma unidade de milhar eu vou emprestar. Fiquei com 11. Ou era aqui a 11 mesmo, né? 2 para chegar no 11, 9. 9.312. E a última jogada que nós vamos conferir ali. A Michele tirou na jogada com os dados de número o 6. E na cor, o vermelho. Observem lá na telinha, o 6 vermelho. 7.994. 7.994. Mais, vamos espremer aqui agora porque ficou apertadinho. 10.159. É isso que está marcando lá? 10.159. Vamos fazer essa adição. 9 mais 4, 13. Coloco o 3 e sobe o 1 ali da dezena. 9 mais 1, 10 mais 5, 15. Sobe 1 da centena. 9 mais 1, 10 mais 1, 11. Sobe 1. 7 mais 1, 8. E 1 eu não tenho com quem somar. 18.153. Então, essa eram as operações que as crianças precisavam fazer. Agora, lá na telinha, nós vamos ver se essas crianças aqui capricharam na hora de fazer. Vamos conferir lá? Então, vamos lá conferir? A Letícia, na primeira jogada, o dado de número 1 e a cor verde. Quanto ela mostrou para a professora? 621. É isso que nós conferimos? Exatamente, os 621. Na segunda rodada, 10.680. Vamos ver lá? Isso, 10.680. E agora o Heitor, no 5 azul. Quanto ele mostrou para a professora? 2.110. Quanto que nós conferimos aqui? 2.110. E no 6 amarelo, 11.740. Vamos conferir lá? 11.740. Veja, a Letícia e o Heitor estão acertando. E o Vinícius? O Vinícius no 4 vermelho, 38.453. É isso? 38.453. E no 6 azul, 7.984. Vamos ver lá? Isso, 7.984. Ah, os 3 acertaram. Vamos ver a Michele lá agora. 4 branco. Quanto ela fez lá? 9.312. E aqui? 9.312. E na última rodada ali, 6 vermelho, 18.153. E o que ela mostrou para a professora? 18.153. Viu? Essas crianças estão de parabéns, porque eles estão treinando bastante e conseguiram fazer essas atividades.
Agora, eu tenho mais uma para vocês. Vocês sabem que essa semana nós comemoramos o aniversário de Ponta Grossa, não é mesmo? O aniversário da nossa cidade. Então, a professora trouxe agora algumas questões que fazem lembrar o que vocês já viram lá na aula de Ciências Humanas e nós vamos usar os dados para realizar uma adição e uma subtração aqui. Vamos ver lá? Nossa cidade está de aniversário. Observe o quadro com os acontecimentos importantes de nossa cidade e responda às questões. Vamos ver o quadro lá? Deixa a professora pegar a caneta. Então, olha lá. O quadro está mostrando os anos ali, as datas, né? E os acontecimentos. No ano de 1704, Pedro Taques de Almeida requereu uma Seis-Maria no território paranaense. Vocês já ouviram lá o que é o Seis Marias. 15 de setembro de 1823, Ponta Grossa foi elevada à freguesia. 1855, Ponta Grossa foi elevada à vila. E 1862, Ponta Grossa foi elevada à cidade. Mas, professora, o que eu vou fazer com esses dados na aula de matemática? Nós vamos ali ver o que essa situação pede pra gente ver que matemática está presente sempre em nossa vida. Qual que é a pergunta ali? Quantos anos nossa cidade está fazendo? Então, como que eu vou fazer essa conta? Vocês já fizeram várias vezes. Ai, quantos anos eu vou fazer esse ano? Quantos anos o meu colega vai fazer? Nós vamos ver agora a nossa cidade. Qual é o ano que nós estamos? 2020. Qual é o ano, né, que nossa cidade ali, ó, passou a ser freguesia? Qual é o ano? 1823. E agora? Como eu vou fazer com esses dois dados para saber a idade da nossa cidade? Parabéns para quem acertou. Nós vamos fazer uma subtração. Olha lá o sinalzinho de menos. Se eu diminuir 1823 de 2020, quantos anos a nossa cidade está fazendo? 197 anos. Como uma pergunta, né? Uma situação, problema, sempre pede uma resposta. Qual é a resposta que eu vou dar? Está fazendo 197 anos. Agora, com esse mesmo quadro, com números e informações, eu tenho uma próxima pergunta. Qual é a próxima? Quantos anos se passaram desde o requerimento de uma Seis-Maria no território paranaense até Ponta Grossa ser elevada uma cidade? Então, quando que foi lá Seis Marias? Em 1704. Quando Ponta Grossa passou a ser elevada, nós já vimos ali, 1823. Vamos usar esses dados? Desculpa ali, a professora passou a cidade. A professora comentou aqui quando foi elevada a freguesia. Quando passou a ser cidade é 1862. 1862, aí eu tenho lá o 1704 e para saber quanto tempo se passou, eu preciso saber a diferença. A diferença eu vou fazer uma subtração. E quanto é 1862 menos 1704? 158. A pergunta era: quantos anos se passaram? A resposta: se passaram 158 anos. Então vejam, como a matemática está sempre presente e a adição e a subtração estão sempre em nossa vida. Mas agora nós vimos sobre esse assunto e a professora trouxe um desafio para vocês. Então olha o desafio que a professora trouxe. No desafio eu trouxe algumas imagens que são conhecidas para vocês. Qual é a primeira imagem ali? A catedral da nossa cidade, né? A Catedral de Santana. O segundo, um símbolo bem importante para nossa cidade, a Taça de Vila Velha. E esse, quem conhece o próximo ali? Isso, o símbolo do nosso time da nossa cidade, o time ali do Operário, o Fantasminha. E eu tenho a bandeira de Ponta Grossa. Então vejo, entre esses símbolos a professora tem alguns sinais. Sinal de mais, de adição, e o sinal de igual. Como eu vou fazer essas contas aqui? Como que eu vou achar o valor se eu só tenho os sinais? Aí que está o nosso desafio. Vamos seguir para o próximo? Olha lá. Eu tenho que 22 é igual a catedral mais 10. Então, a catedral mais 10 é igual a 22. Quanto que falta para 10 se tornar 22? Quanto?
12. Então, vamos lá, eu já achei o valor da minha catedral. Eu preciso, então, encontrar o valor da catedral, eu preciso encontrar o valor da taça, eu preciso encontrar o valor lá do meu fantasminha e eu preciso encontrar o valor da minha bandeira. Só esses? Não, eu preciso também encontrar a interrogação. Então, quando eu descobrir todos esses, eu vou chegar na interrogação, que é o resultado do meu desafio. Então, eu já sei agora que a minha catedral é 22, é a catedral mais 10. Então, 10 mais o que dá 22? Quanto lá? 12. Então, a catedral eu já descobri que tem 12. Então, agora eu já sei que a catedral é 12, mas o meu fantasminha vai dar 13. 12 para chegar no 13, eu vou descobrir que o meu fantasminha vale 1. Ah, então agora eu já tenho a catedral e já tenho o fantasminha. Agora, a minha taça menos o 3 vai dar 4. Como que eu vou encontrar? Um número que, se eu tirar dele 3, vai dar 4. Ou eu posso pensar que 4 mais o 3 é o valor da minha taça. Então, eu vou saber que a minha taça vale 7. O valor da minha taça ali é 7. Ah, então agora eu já posso ir para a última pergunta ali? Já vou conseguir a minha interrogação? Não, porque vejam, eu tenho a catedral, o fantasminha, a bandeira e a interrogação. Eu não tenho ainda 2 valores. Ah, mas eu volto aqui. Eu já tenho a catedral, que vale 12, a taça, que vale 7, 12 mais 7, 9, mais 19, mais o fantasminha, que vale 1. 12 mais 7 mais 1, qual é o valor da minha bandeira? 20. Agora sim eu posso encontrar a minha interrogação e acertar o desafio. Qual é o valor da minha catedral? 12. 12 mais o fantasminha, 1. 12 mais 1, 13. 13 mais a bandeira, que vale 20. 13 mais 20, qual é o valor da minha interrogação? 33. Encontramos esse desafio? Encontramos. Eu tinha números em todos os meus símbolos? Não. Eu fui descobrindo, né, os números que estavam ali escondidos e consegui resolver o nosso desafio. Resolvendo esse desafio, quando nós fizemos lá as adições e subtrações do jogo e fazendo ali tirando aquelas informações que eu tinha na tabela, será que eu consegui atingir o objetivo da aula de hoje? Qual era o objetivo mesmo? Resolver situações problema no campo aditivo utilizando estratégias. Nós utilizamos estratégias para a aula de hoje? Utilizamos ali, nós utilizamos na combinação das tabelas, nós utilizamos com os símbolos. Mas para vocês ficarem mais espertos ainda, em casa vocês vão realizar a tarefa. Vamos ver qual é a nossa tarefa? Olha lá, descubra o segredo. Ah, esses personagens aqui são bem conhecidos de vocês, né? Então, vocês vão resolver esse desafio. E qual que é a próxima tarefa? A soma de 2 números é 178. Um deles é 39. Qual é o outro? Olha, eu tenho 3 informações aqui, que se eu somar um número com esse, eu vou ter esse. Então, vocês vão descobrir aqui, ó, qual é esse número. E a próxima tarefa? A soma de 3 números é 9.382. O primeiro deles é 2.853. E o segundo é 3.869. Qual é o último número? Então, vamos lá. Pensando bastante, usando estratégias, como dizia o nosso objetivo, vocês vão realizar essa tarefa. E depois de todas essas atividades, né, nossa aula se encerra por aqui. Até a próxima, crianças! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana e estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje?
compreender a importância das ferrovias e rodovias, bem como a necessidade de investimentos no transporte para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E qual será o tema dessa aula? O tema dessa aula são as ferrovias e os transportes em Ponta Grossa. Então, nós vamos trabalhar os meios de transportes existentes na nossa cidade e também o que aconteceu com esses meios de transportes com o decorrer do tempo. Observem na imagem lá o início de tudo que são as ferrovias na nossa cidade. Como ela iniciou, como eram os trabalhadores, como eles se comportavam naquela época, qual foi o início disso tudo. Então, as primeiras ferrovias da nossa cidade e os primeiros meios de transporte, além dos cavalos e das mulas, como a professora já comentou na aula passada. Lá no início de tudo, no século XIX, início do século XX, marcou com a chegada dos trilhos da ferrovia em Ponta Grossa. 2 estações foram construídas para servir de terminal ferroviário. Então, esse terminal ferroviário foi aonde começou os transportes em Ponta Grossa, onde eles começaram a utilizar para o transporte de pessoas e cargas. A primeira estação do Paraná foi inaugurada em 1894 e servia de ponto de terminal da Estrada de Ferro Paraná, fazendo a ligação Paranaguá-Curitiba e também de Ponta Grossa. Então, observem lá as imagens que nós temos aqui do início dessas estações conhecidas em nossa cidade. Essa foi a primeira, mas nós temos também mais uma. Qual será que era ela? A segunda estação foi construída entre 1899 e 1900. Foi construída a segunda estação, conhecida como Estação São Paulo-Rio Grande, para atender a demanda de movimentação de trens, cargas e de passageiros que alcançavam a nossa cidade. Então, essas 2 estações foram as primeiras estações que existiram aqui em Ponta Grossa. E nós temos os prédios delas tombados como patrimônio histórico da nossa cidade e elas existem até os dias de hoje. Isso tudo foi formando um entroncamento ferroviário. O encontro das 2 estradas de ferro fizeram de Ponta Grossa um importante entroncamento ferroviário e marcou um período de crescimento econômico da região. Então, com a chegada dos trens, de transportes de cargas, de passageiros, iniciou o aumento econômico da nossa cidade, porque podiam chegar pessoas, podiam ser levados objetos, mercadorias e tudo mais que era produzido em nossa cidade para outros locais. Lá em 1990, no mês de maio, as 2 estações foram tombadas e o antigo barracão de cargas foi preservado como área envoltória, formando o complexo da ferrovia. Então, observem as 2 estações que nós temos da nossa cidade, que é a Estação Saudade e essa primeira aqui que foi tombada como patrimônio histórico, que é a nossa Casa da Memória. Então, elas fazem parte da nossa cidade, são prédios centenários, são prédios antigos e elas ainda fazem parte da beleza de Ponta Grossa. Como que funciona? Então, conhecido como um dos mais importantes entroncamentos ferroviários do sul brasileiro, o município de Ponta Grossa serve de passagem para toda a produção agrícola destinada à exportação rumo ao porto de Paranaguá. Então, essa estação que nós temos de trens aqui na cidade, ela é responsável para o transporte de cargas e essas cargas vão direto para o porto de Paranaguá. Então, passa pela nossa cidade ou sai daqui e vai direto para Paranaguá para ser exportada e mandada para outros locais. A malha ferroviária, então a nossa cidade tem uma malha ferroviária. Ela cerca a cidade formando um anel com linhas em direção ao porto de Paranaguá, Curitiba e sul do país, pela estrada de ferro central do Paraná, que faz ligação com o norte do estado através de Apucarana e com o norte velho via Venceslau Braz,
possuindo ramificação em Ourinhos, em São Paulo. Então, para vocês observarem quanto que a nossa cidade é importante através dessa malha ferroviária e quantas coisas saem daqui para outros locais, quantas mercadorias e também pessoas que saem daqui da cidade de Ponta Grossa, indo para outros locais, outras cidades e outros estados. A via que liga Ponta Grossa a Sorocaba, então ela cumpriu um papel no progresso do nosso local, do nosso município, estimulando o comércio, a agricultura e também trazendo diversas oportunidades de emprego direto e indireto, porque as pessoas começaram a sair de suas cidades a virem para cá, para trabalhar e também para estudar. Essa ferrovia transformou a cidade, então foi com a chegada dos trilhos da estrada de ferro que Ponta Grossa se tornou um grande centro comercial, cultural e social, e isso fez com que muitas pessoas escolhessem o local para orar, estudar, trabalhar e viver, porque aqui também nós tínhamos as nossas igrejas e elas eram pontos importantes de reuniões e encontros familiares, além das escolas e do trabalho que foi surgindo também com o início dessas ferrovias. Nessa época começaram a chegar os imigrantes, então a cidade se destacou lá no século XX com a chegada de muitas lojas, comércio, indústrias, escolas, cinemas, teatros, os jornais e a biblioteca. Lembram na aula passada quando a professora falou das mudanças e permanências? Então, nesse início de século, começaram a surgir os imigrantes aqui na nossa cidade e eles também foram muito importantes para esse desenvolvimento. O município possui um complexo de atrativos naturais, históricos e culturais que se revelam em meio à paisagem dos Campos Gerais. Então, essa paisagem pontagrossense e o desenvolvimento da nossa cidade também teve início com a chegada desses imigrantes que vieram em busca de trabalho, em busca do comércio e também em busca das escolas. Esse entroncamento contribuiu com a vinda de novas empresas e o aumento da industrialização, com a instalação das grandes multinacionais. Então, a nossa cidade teve um aumento muito grande de empresas. O nosso polo industrial de Ponta Grossa é muito grande e, com isso, foi aumentando o emprego e a vinda de pessoas para cá em busca de trabalho e desenvolvimento. Ponta Grossa, o contraste do antigo com o moderno e a imensidão, as suas belezas naturais e as manifestações culturais são fatores decisivos no reconhecimento da cidade como polo turístico e cultural do nosso Brasil. Então, nossa cidade é muito importante para o nosso país pelo seu desenvolvimento, principalmente pelas grandes indústrias que acabaram vindo para cá. Observe lá o nosso mapa do Paraná, né, as suas rodovias, ferrovias, em verdinho Rumo, em amarelinho Ferroeste e em cinza os novos trechos em estudos e também as linhas inativas que fazem parte de todo esse processo do nosso território paranaense e também aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós temos também os transportes rodoviários, então além das ferrovias, dos transportes com os trens que fizeram parte do início da nossa cidade, nós temos também os transportes rodoviários. Quais foram eles que começaram e deram início a tudo isso em nossa cidade? Nós temos a Princesa dos Campos, que foi fundada lá em 1934, com a fotografia dos seus primeiros veículos, os primeiros ônibus, e também agora do Expresso Princesa dos Campos atualmente, com os seus veículos atuais e toda a modernidade que nós temos através do nosso transporte rodoviário. Também temos a empresa Buturi, que foi fundada no dia 2 de abril de 1966, pelo senhor Oscar Buturi e a sua esposa, senhora Rosalina Rogala Buturi, que com seus veículos próprios prestavam serviços de transporte junto ao mercado de madeira beneficiado em nossa cidade. E com uma visão no futuro e no potencial de crescimento e nos grandes avanços tecnológicos, passou a oferecer transporte de cargas industrializadas, gerando uma nova dinâmica operacional. Então, o transporte de cargas foi aumentando com a chegada dessa empresa, que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade.
as nossas rodovias. Então, o Paraná possui a maior rede rodoviária pavimentada do sul do país, destacando-se a BR-277, que corta o estado de leste a oeste, a BR-376, que liga o extremo noroeste do estado até Santa Catarina, e a BR-116, que faz a ligação do Paraná com São Paulo e o sul do Brasil, totalizando aproximadamente 13.750 quilômetros de rodovias pavimentadas. Então, o nosso estado tem umas rodovias que são bem cuidadas e bem pavimentadas e auxiliam com todo esse transporte de cargas que saem daqui na nossa cidade e também chegam aqui para outras cidades e outros estados. Então, é uma rodovia muito importante. Todas elas fazem parte do nosso estado e também da nossa cidade, porque elas fazem essas idas e vindas de transportes de cargas e também de pessoas. O transporte rodoviário, então, o município é cortado pelas rodovias 376, que vai de Curitiba até Apucarana, 373 ligando Prudentópolis até a BR-277 e a PR-151 que liga Piraí do Sul com a divisa de São Paulo. Então, observe aqui as rodovias que fazem parte do nosso estado e que acabam ligando o nosso município a outros locais que fazem parte desse trecho rodoviário que é muito importante, com a ida e com a chegada de pessoas, de mercadorias e de tudo aquilo que é transportado para outros locais. Quais são as PRs que atravessam o nosso município e as BRs? Então, a professora separou em tópicos para vocês estarem observando lá as rodovias que são importantes para a nossa cidade. A PR-151, que vai de Carambeí, sentido norte, a Palmeira, sentido sul. A PR-513, né, que vai da rodovia do Talco, que dá acesso ao distrito de Itaiacoca. E a rodovia do Cerne, que é a PR-90, que faz parte também aqui do nosso município. Além da PR-438, que dá acesso ao distrito de Guaragi, Teixeira Soares, até a BR-277. A BR-373, que dá acesso ao distrito de Uvaia, e a BR-277, e também a BR-376, que dá acesso ao norte do estado, que também é uma BR bem importante aqui do nosso estado do Paraná e que passa pelo nosso município. Observe aqui um mapa das rodovias de Ponta Grossa, né, que vai lá, que passa para ir para Londrina, que é a BR-376, Guarapuava, a de Castro, que é PR-151, Guaragi, Palmeira, que também faz parte da PR-151. Daí nós temos a BR-376, que faz parte também, que vai de Ponta Grossa até Curitiba e também pega a rodovia para as praias. E as estradas que fazem parte do nosso município. Então, vocês observem que quantas rodovias nós temos em verde, quantas BRs e quantas PRs nós temos que cortam a nossa cidade e que fazem parte desse trecho rodoviário da nossa cidade e que são importantes para o nosso desenvolvimento econômico. Cortam a cidade também as estradas de ferro. Então, além das nossas rodovias, nós temos as linhas de trem que fazem parte do nosso trecho urbano e que passam pela nossa cidade. Então, por aqui passam e dão acesso ao Norte Velho e a São Paulo, sentido Castro, ao Norte Novo, via Apucarana, sentido Ipiranga, ao Oeste, via Guarapuava, sentido Teixeira Soares, a Curitiba e ao Porto de Paranaguá, sendo todas operadas hoje pela empresa Rumo, em forma de concessão. Então, quem toma conta das nossas ferrovias hoje é a empresa Rumo. Então, antes era a rede ferroviária, depois passou a ser a LL e agora a empresa Rumo que faz parte e toma conta dessas ferrovias da nossa cidade. E vários trechos da nossa cidade são cortados por essas linhas de trens. E tem que ter muito cuidado em relação a isso, gente, porque é um local perigoso, de difícil, né, acesso de pessoas ali, porque é um local de extremo perigo, né, porque é onde passa trem, a gente não pode estar se locomovendo sem atenção devida.
Então, assim, a nossa cidade é servida pelo moderno terminal rodoviário intermunicipal de Ponta Grossa, o qual conta com viagens dentro e fora do estado. Então, observem aqui o desenvolvimento da nossa rodoviária lá no início da cidade, quando ela começou a ser construída, e as etapas de desenvolvimento até chegar agora como ela está, com o desenvolvimento e a modernidade que foi se transformando de acordo com o tempo. Também nós temos a parte de aeroviário, que é o Aeroporto Municipal de Ponta Grossa, comandante Antônio Hamilton Beraldo, conhecido como Aeroporto Santana, que foi construído e é administrado pela Prefeitura do município de Ponta Grossa e que serve a região dos Campos Gerais. Então, atualmente opera com a linha aérea regular para o aeroporto de Campinas, em São Paulo, e Congonhas, também em São Paulo. Então, o nosso aeroporto é muito importante também para o desenvolvimento da nossa cidade. Observem como ele está agora, depois das transformações, das reformas e das mudanças. E também nós temos o transporte público de Ponta Grossa, que teve início lá em 1927, com 2 irmãos da família Rizental, que iniciaram as primeiras ações do transporte coletivo em Ponta Grossa, e apenas uma linha que ligava o centro ao bairro de Uvaranas. Então, mais uma vez, faz parte da nossa aula de mudanças e permanências, essa linha que ligava o nosso transporte, né, do centro até Uvaranas. Nessa época, a empresa se chamava Autoviação Pontagrossense e ela permaneceu com esse nome até 1964. No mesmo ano, em 1964, essa empresa foi adquirida pela família Mesomo, trocando de razão social, né, ou seja, trocando de nome, passando a ser conhecida como Viação Campos Gerais. Então, observem os ônibus como passaram a mudar. Então, essas mudanças fizeram parte de todo o desenvolvimento da nossa cidade, no transporte aqui, que é o transporte urbano de Ponta Grossa. Lá no ano de 1994, a VCG foi adquirida pela família Gulim, então mudou da família Mesomo e passou para a família Gulim, que já possuía um know-how na área, então ela tinha já, né, essas propriedades aqui na área e ela adquiriu a Aviação Campos Gerais. Naquele ano eram 40 linhas e 60 veículos, então eram bem menos do que a gente tem agora aqui na nossa cidade. Então, hoje, depois de passar por um processo licitatório no âmbito nacional, a concessionária opera com uma frota de 197 ônibus. Então, são muitos ônibus aqui na nossa cidade, distribuídos em 89 linhas. E diariamente são transportadas 90 mil pessoas. É claro que agora, com esse momento de pandemia, essas linhas diminuíram bastante, porque nós não podemos estar acumulando muitas pessoas num determinado espaço. Então, as nossas linhas deram uma diminuída, mas normalmente ela transporta mais ou menos umas 90 mil pessoas que usam o transporte coletivo para ir trabalhar, estudar e fazer suas movimentações dentro da cidade. Como está o transporte na cidade hoje? Então, o transporte urbano é baseado no sistema tronco alimentador, que consiste em linhas alimentadoras interligadas entre os 4 terminais urbanos, o Central, o da Nova Rússia, o de Oficinas e o de Uvaranas. E a concessionária atual de todas as linhas é a Aviação Campos Gerais, a nossa VCG. Além dos ônibus, nós temos na nossa cidade os carros, os caminhões, as motos, as bicicletas, os trens, os ônibus, as vans, os aviões e os helicópteros. Então, observe aqui o avião da linha azul, que faz parte do nosso aeroporto de Ponta Grossa, e o nosso helicóptero do SAMU, que faz parte do atendimento de pessoas de urgência e emergência aqui na nossa cidade. Também temos as novas ciclovias que fazem parte da nossa cidade, que auxiliam muito os nossos ciclistas para não ocorrerem diversos acidentes. E também temos o heliponto de Ponta Grossa, que fica atrás do nosso hospital regional, que faz esse transporte de urgência e emergência de pessoas. Agora nós vamos para a nossa atividade do dia. Então agora a professora trouxe para vocês alguns envelopes. Nesses envelopes tem algumas questões da nossa aula, então a professora vai respondendo
os envelopes e nós vamos colocando aqui no nosso quadro cada resposta do nosso envelope. Vamos ver o que tem dentro de cada um deles. Vou pegar em ordem numérica para nós não nos perdermos. Então, aqui tem uma questão. Para qual porto vai toda a produção agrícola destinada para a exportação? Então, para onde vai tudo que é produzido aqui na nossa cidade? Vamos ver o que nós temos dentro do envelope número 1. Nós temos aqui uma palavra e ela está fora de ordem. Vamos ver o que a gente consegue montar? Então, para qual porto será que vai? Vamos tentar formar uma palavra. Paranaguá. Então, o porto que faz parte desse processo da nossa cidade é o Porto de Paranaguá. Então, as coisas que saem daqui da nossa cidade vão direto lá para o Porto de Paranaguá. Vamos colocar aqui na nossa resposta número 1. Paranaguá. Então, a nossa primeira palavra das questões de hoje está formada. Vamos para o nosso envelope número 2. Que malha cerca a cidade de Ponta Grossa, formando um anel e é constituída pela rede ferroviária federal? Então, qual será que é essa malha? Lembram que a gente falou? Vamos ver o que tem dentro do nosso envelope número 2. Malha ferroviária. Então, essa é a malha ferroviária que faz parte da nossa cidade. Então, vamos colocar a nossa palavrinha lá no nosso quadro de palavras, que faz parte da nossa aula hoje sobre os transportes e ferrovias. Então, essa é a malha ferroviária. Vocês podem, crianças, pegar o caderno e estar anotando essas atividades aqui, que a professora Luana está fazendo com vocês. Vamos para a nossa pergunta de número 3. O que será que tem no nosso envelope número 3? A Butura e a Princesa dos Campos fazem parte de qual tipo de transporte? Então, qual o tipo de transporte que a Butura e a Princesa dos Campos fazem parte da nossa cidade? Elas são muito importantes para o nosso desenvolvimento no transporte. Qual será a palavrinha? Ah, eu já sei qual palavrinha que é. Então, é o nosso transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Vamos colocar a nossa palavrinha em ordem lá no nosso quadro. Então, esse é o transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Observem que o nosso quadro está ficando bonito. Vamos para a nossa pergunta, de número 4. Qual será que é a pergunta número 4? Empresa responsável pelo transporte ferroviário que passa pela região dos Campos Gerais. Qual será que é? Ai, ai, ai. Vamos ver o que está dentro do nosso envelope número 4. Qual será a palavrinha que forma? Qual empresa que é responsável? A empresa
Rumo. Então, essa empresa que é responsável pela nossa ferrovia aqui em Ponta Grossa no momento atual. Vamos colocá-la lá no nosso quadro. A empresa Rumo. Vamos para o nosso envelope número 5. Comandante Antônio Hamilton Beraldo ou Santana é o nome do nosso... O que será que é esse nome? O que será que está escrito no nosso envelope número 5? O que será que é? Vamos formar a nossa palavra. Então, Comandante Antônio era o nome do nosso aeroporto. Vamos colocá-lo lá no nosso quadro. Estamos quase no finzinho das nossas questões. Já chegamos na metade. Aeroporto. Vamos para a nossa pergunta de número 6. Antigamente, antes de 1964, a aviação Campos Gerais chamava-se Viação. Como será que era o nome da aviação Campos Gerais, a nossa VCG, antes de 1964? Vamos pensar. Grossense. Então, esse era o nome da VCG antes de 1964. Era a aviação Pontagrossense. Vamos pegar a nossa palavrinha e colocá-la em ordem. A nossa palavra de número 6. Pontagrossense. Muito bem. E agora, o nosso envelope de número 7. A professora Luana está derrubando tudo. Envelope de número 7. O transporte urbano de Ponta Grossa é baseado no sistema. Qual será o nome desse sistema? Nós acabamos de falar sobre o transporte urbano. Ele tem um nome e ele é chamado de tronco. Tronco o quê? Mas tem um tracinho aqui. Tronco alimentador. Por que será que ele é chamado de tronco alimentador? Porque ele tem os 4 terminais públicos de transporte e eles fazem parte desse tronco alimentador, que é desses terminais que saem os ônibus para as vilas e bairros. Então, ele é chamado de tronco alimentador. Vamos para o nosso envelope de número 8. O meio de transporte que trafegam nas ciclovias. Quais são os transportes que trafegam nas ciclovias? As ciclovias foram construídas recentemente para cuidar dos nossos ciclistas. E os ciclistas andam do que, gente? De bicicleta. Então, as ciclovias são o lugar aonde trafegam as bicicletas. Vamos colocar a nossa palavra de número 8. Bicicleta. E agora a nossa última questão, que é a questão número 9.
O meio de transporte utilizado em nossa cidade, principalmente no transporte de pacientes, que faz parte da nossa cidade atualmente e é muito importante, gente, para socorrer vidas, para cuidar das pessoas aqui na nossa cidade. Qual será que é? É o helicóptero. Helicóptero, então ele faz parte do nosso transporte aqui da cidade, o qual transporta pacientes em estados graves, gente, que leva para o nosso hospital regional e também para outros hospitais da nossa cidade. Então essas foram as questões da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as nossas tarefas, caprichem e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Continue caprichando nas atividades e participando do nosso programa pelo telefone 9165-8345. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos movimentar para frente agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vó, da bandeira?